Então, ó, a partir de agora a gente começou a gravação. Então, hoje é a nossa banca do curso de Ciências Contábeis do 8º semestre. E como que vai ser o nosso processo, né? Cada um de vocês vai apresentar por 10 minutos, né? Então, vocês têm que ser bastante objetivo, porque cumprir a etapa dos 10 minutos é importante, porque também é pontuação na linha de ser objetivo, tá? Quando chegar no 7º minuto, eu aviso vocês que está faltando 3, então aí vocês já começam a preparar o encerramento, né? Conclusão do trabalho e tudo mais. Aí, vencidos os 10 minutos, a gente deixa abertura para os professores, a professora Renata e o professor Denilson, para fazer as considerações deles, fazer questionamentos, e aí vocês respondem, tá? Entendido, pessoal? Entendido. Entendi. Sim. Então, olha, então nós vamos começar com a Alessandra, né? Como a gente tinha colocado a escala, tá? E à vontade para começar a explicar, tá bom? Ok. Primeiramente, boa noite, corpo do professores, boa noite, corpo de alunos e convidados. Eu vou falar sobre a contabilidade e suas contribuições para as gestões de organizações do terceiro setor. A princípio, eu escolhi esse assunto porque eu tenho uma grande admiração pelo terceiro setor. Eu acho que ele contribui e muito na parte socioeconômica e principalmente na parte de educação, cultura, né, na parte também da religião, né? Ele contribui também na parte de esportes, e isso são coisas assim que às vezes o governo ou até às vezes umas redes privadas não conseguem suportar, né, devido pela grande quantidade de pessoas e também para a ajuda também das pessoas de socioeconômicos de nível baixo, né. Eu tenho verificado assim que eu gostaria muito que aumentasse, né, a quantidade das entidades de se envolverem nesse setor, né, principalmente aqui no Brasil, porque assim, por incrível que pareça, no Brasil o terceiro setor que existiu foi em 1543, que foi uma fundação da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Mas mesmo assim, ainda existe muita credibilidade, né? Muitas pessoas ainda não acreditam, né, no terceiro setor, devido também, né, à corrupção, né? Porque mesmo a gente estando dentro do governo, existe a corrupção. Mas eu quero deixar bem claro que eu quero fazer esse meu trabalho para isso, para poder incentivar cada vez mais. Mas devido a essa pandemia, tudo que está acontecendo nessa atual situação, eu verifiquei que as pessoas estão começando mais a colocar credibilidade no terceiro setor, e ele que vem evoluindo e muito, né, na ajuda, né, principalmente nesse ponto dessa pandemia. Eu tenho um objetivo de colocar a gestão como uma parte bem importante. Por que eu tenho que ter uma gestão bem organizada? Porque assim eu vou ter uma conscientização, um envolvimento, eu vou conseguir definir, eu vou conseguir colocar sistemas modernos, eu vou conseguir ter um objetivo de prestação de conta, eu vou ter umas questões jurídicas muito bem tratadas e apresentadas, eu posso adequar o sistema contábil, eu posso avaliar os resultados e assim, para melhor entregar para os órgãos e os parceiros, né? Mais conhecido também como stakeholders, né? Que são os acionistas, que são os grandes contribuidores desse setor, né?
O que eu estou focando também, eu estou focando no principal, o principal de tudo que eu estou focando nesse meu trabalho é a questão da gestão, é a transparência. Que eu estou querendo até colocar uma citação de Ricardo Molello, né, que ele fala assim, que a prática de ações transparentes, revela a cultura e norteia o dia a dia dos gestores da entidade. Por isso, a transparência não significa somente conjunto de atos, mas, acima de tudo, regra de conduta, a cultura da entidade e seus associados. Então, com isso, tendo conhecimento também do Estatuto dos Direitos, né, do doador também, trazer sempre transparência para o terceiro setor em questão das gestões. E eu já tenho quantos minutos, professor? 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 Desculpa, meu volume estava 4 minutos. Tá. Você gastou 4 minutos. Tá, então, já dando continuidade disso, eu já venho com a conclusão que de tudo isso, através da transparência, as contribuições são o aprendizado, né, o esforço, saber argumentar, saber discutir, trabalhar bem as planilhas, trabalhar bem as demonstrações contábeis, tendo assim envolver mais as pessoas dentro, principalmente do terceiro setor, para melhorar cada vez mais esse trabalho que é tão bonito e tão essencial, principalmente no Brasil. E assim obter ótimos resultados e principalmente valorizando de tudo isso, que nada mais, nada menos é o amor que faz a transparência e o tudo se dar certo num bom trabalho. Encerro aí as minhas palavras. Legal, parabéns pela apresentação. Obrigada. Vou deixar agora com os professores, a professora Renata e o professor Denilson para as considerações. Sim. Ok. Alessandra, parabéns pelo trabalho, parabéns pela escolha. É um tema que agora, neste ano de 2020, ele veio com uma relevância muito grande, porque nós estamos vendo que a mídia, no modo geral, vem promovendo cada vez mais as ONGs, através de iniciativas dos próprios artistas, quando eles fazem as lives, e essas lives estão destinadas a arrecadações de fundos para as ONGs. Por um outro lado, isso passa a ser um problema muito grande e uma importância gigantesca para a área contábil. Por que eu digo que passa a ser um problema muito grande? Porque pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 70, torna-se obrigatório a publicação e prestação de contas de qualquer organização que receba verbas do governo e verbas de instituições privadas também. Então, é em cima do que você mesmo apresentou. Nós temos que fazer a transparência de todas as verbas que são recebidas, seja essas verbas vindas de instituições públicas, no caso de quando a própria prefeitura procura uma ONG para que ela assuma um determinado projeto, ou no caso que a gente está vivendo hoje, que são as entidades privadas, então as pessoas físicas, no modo geral, e algumas pessoas jurídicas, ajudando as instituições, as pessoas, de uma certa forma, através das ONGs. Por que eu digo que isso se torna um problema? Porque pela lei da transparência, a lei 6.924, de 25 de julho de 2009, qualquer verba destinada à ação social precisa ser publicada e divulgada. Para quê? Para que todo usuário, contábil ou não contábil, tenha acesso a essas informações. Em cima de tudo isso que está acontecendo hoje, Alessandra, você acha ou você consegue vislumbrar isso dentro da contabilidade que nós atuamos e de que maneira as contabilidades vêm auxiliando e prestando esse tipo de informação para os responsáveis das ONGs? Então, eu acho que, assim, o futuro agora, né, eu creio que sim, porque como está tendo a grande aquisição, né, trabalho, né, sobre esse setor,
cabe ao contador, né, buscar os registros junto aos órgãos. E a gente tem que seguir as leis patrimoniais que estão dispostas na DSA, da Lei 604 de 1976. Então, a gente tem que deixar sempre, como essa lei é bem antiga, então a gente tem que registrar, tem que mostrar a transparência realmente dos processos. Então, cabe a nós, novos formandos, a trabalhar nessa função, a ter esta intuição, né, a trabalhar esse fim de digo disso, para poder usufruir e as pessoas terem mais credibilidade no setor do terceiro setor, porque a maioria dos outros setores, eles têm a obrigação à lei, mas a gente sabe que às vezes acontece de ter os desvios, né? Então, cabe a nós, futuros formandos, incentivar e também fazer um treinamento para os futuros também, fazendo cada vez mais que as leis sejam cumpridas. Ok. E aonde que essa transparência, esses relatórios contábeis, devem ser disponibilizados para que toda a comunidade tenha acesso? Eu acredito que através de nos sites, nas demonstrações contábeis, principalmente, né? Até talvez poderia até passar para o como que é o diário oficial, né? Deixar mais transparente também, né? As partes, acredito que poderiam ser também transparecidas e também pelos sites, né? De cada instituições, deixar como muitos privados deixam aberto para todos poderem fazer a análise e tudo bem analisado e bem com profissionais sérios e de ponta assinados, principalmente a auditoria assinada correta. Ok, passo para o Denilson. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Parabéns pela professor apresentação. Denilson. Obrigada. Como nós estamos estudando um curso, vocês fizeram um curso de ciências contábeis, né? Analisando o trabalho escrito, vendo a sua apresentação agora, né? Falando do terceiro setor, parece que o terceiro setor é algo novo. Né? E o terceiro setor não é nada novo. Não é não, é desde 1500. Mas o que eu fico analisando em termos contábeis mesmo. Em termos contábeis, eu sinto muita falta no trabalho da contabilidade mesmo, né? Da aplicabilidade da contabilidade. Né? Por que eu sinto a falta da aplicabilidade da contabilidade dentro do trabalho apresentado? Por exemplo, nós temos obrigações acessórias que são determinantes das empresas do terceiro setor. Né? Nós temos a Receita Federal que todo ano nós temos que entregar, né, o imposto relacionado a essa transparência. Sim. A transparência começa com a Receita Federal. A obrigatoriedade de nós entregarmos, né, todos os demonstrativos contábeis financeiros por uma declaração que nós chamamos de isenção, uma vez que as organizações do terceiro setor elas são isentas do imposto. Então, dentro dessa isenção de entrega à Receita Federal, sim, aonde é obrigado a entregar, já começa a transparência. Né? Aí. E primeiro que nós temos que analisar que nós temos as obrigações, além de entregar uma declaração de isenção, nós temos que entregar justamente toda uma estrutura de constituição dessas organizações, como que elas são constituídas, como que elas são construídas, como que é o seu estatuto, porque tudo isso faz parte dessa estrutura contábil, e é a contabilidade que faz isso. Né? Então, a falta que eu sinto do trabalho é muito mais contábil. Ficou um trabalho assim muito apresentativo relacionado à organização do terceiro setor, mas pouca contabilidade.
Qual é a minha pergunta? Qual é mesmo a importância da contabilidade mesmo para uma organização do terceiro setor? Porque eu só vi assim, a palavra transparência, mas a transparência já começa com a obrigação acessória. E dentro do trabalho não tem obrigações acessórias que já dá transparência para o governo, para as instituições que nós temos no nosso país, né? Outra coisa, a Lei 6.404 de 1976, que é a Lei da Sociedade por Ações, a partir de 2007, não aplica mais nem nas sociedades de organizações do terceiro setor, porque toda a estrutura, né, da contabilização dos demonstrativos contábeis do terceiro setor já está na nova lei, 11.638 de 2007, né, que é a nova lei da Sociedade por Ações. Eu pergunto para você, assim, só respondendo assim, qual é a importância mesmo da contabilidade, o que é a contabilidade? Ela contribui de verdade para as organizações do terceiro setor. Então, professor Denilson, a importância da contabilidade é fazer a partir como eu insisti na transparência, a partir das demonstrações contábeis, né, os cálculos corretos principalmente se eles tiverem funcionários, os cálculos trabalhistas, os cálculos não tem muitos tributos, mas às vezes tem uma parte de INSS também. Assim, a parte da contabilidade também pode ser colocada como uma gestão, né? Não só como nas parte de demonstrações, mas também na parte de controller, né? Na parte de envolvimento, de aumentar a qualidade, na organização, porque a partir do momento que, assim, eu tenho todas as partes de demonstrações, né, principalmente a PML, né, que é de mutações, que é muito usado, né, no terceiro setor, porque para ver sobre o superávit ou se tem o déficit, né? Mas eu acredito que, assim, a contabilidade também parte como virou já umas ciências contábeis, ela engloba também em outras questões, além dos seus cálculos e das suas demonstrações, mas também numa parte de controller e, assim, poder ter a transparência e a demonstração correta dos números e, assim, cada vez mais trazer mais pessoas para o setor. E, assim, trabalhar junto com o primeiro e o segundo setor. Por exemplo, na constituição de uma organização do terceiro setor, no Estatuto do terceiro setor, nós temos lá o Conselho Fiscal, nós temos lá o Conselho Consultivo. Assim, eu vou muito pelo Conselho Fiscal. Se uma organização do terceiro setor ele tem um Conselho Fiscal, esse Conselho Fiscal já seria aquele conselho formado por um contador, formado por um advogado, formado por um economista, formado por um administrador. Normalmente é isso que nós temos no Estatuto de uma Organização do Terceiro Setor, onde esse Conselho Fiscal ele também analisa tanto o Estatuto na sua formação, né, quanto também todos os trabalhos que são feitos financeiramente dentro do ano letivo, do ano social contábil dessa organização, onde, através da análise do Conselho Fiscal do Estatuto e da organização do terceiro setor, eles já vão dar uma transparência para isso, né? Você acha importante ter uma análise melhor da constituição da organização do terceiro setor em termos de estatuto? Quem que faz o estatuto? Quem que elabora esse estatuto? Para dar transparência mesmo. Então, assim, eu acho que o estatuto poderia ser algumas partes alteradas, sim, com o envolvimento de contadores, né, juntamente com a empresa privada, principalmente pessoas de terceiro setor, juntamente com o órgão do governo. Mudar algumas partes, porque ele está crescendo muito e precisa de pessoas qualificadas,
né? Precisa de contador, precisa de advogado, porque vai ter vão existir várias situações que uma pessoa leiga, né, um benfeitor não vai conseguir. Então, ele vai precisar ter o economista, vai precisar, então pode ter é necessário ter uma alteração, sim, em algumas partes do estatuto, colocando essas pessoas com muito mais afinco para poder melhorar o terceiro setor, que basicamente, se for colocar assim, mas de uma forma mais branda, né? Porque a gente já tem leis bem severas, os artigos são bem qualificados. Então, mas assim, mais uma coisa assim, que já que ele não eu tenho imposto, né? Eu tenho coisa para pagar, mas eu não tenho fins lucrativos, mas eu tenho que prestar contas. Então, é necessário, sim, ter um desempenho de pessoas, né, qualificadas como contador, economista e até mesmo o direito, para poder mostrar que o terceiro setor dá certo e é realmente o do futuro, né? E que seja muito mais transparente do que o que vem acontecendo, porque agora também até a parte de governo também tá fazendo as suas auditorias, a sua controladoria, agora está virando tudo uma questão mais de transparência, a gente está entrando numa nova era. Então, é necessário, sim, ter mudanças para mais transparência, sim, e assim a gente ter mais confiança no trabalho de todos os setores. Ok, acho que a Renata quer falar alguma coisa. Uma colocação. Em cima dessa sua fala agora, Alessandra, você diz que é importante que se reveja o estatuto e que nessa revisão se coloquem profissionais competentes da área nesse estatuto. Lembrando que nós estamos falando de terceiro setor, e o terceiro setor nos remete a instituições sem fins lucrativos. E sabendo que esses profissionais, em sua grande maioria, são remunerados. Como é que a gente pensa em deixar um estatuto mais profissional, tendo uma mão de obra mais qualificada, se, por outro lado, a minha organização, no caso, não tem fins lucrativos? Como eu remunero esse indivíduo? Outro questionamento. Eu vejo muitas contabilidades deixando de dar o suporte e de fazer a contabilidade das ONGs exatamente pelo fato de não receberem por isso. Então, fica uma situação complicada. E quando você pensa em trazer cada vez mais a instituição pública para dentro da ONG, aí a gente entra num outro embate, que é em relação à mistura. Então, você vai simplesmente, é uma ONG, instituição sem fins lucrativos, mas por que eu preciso tanto da presença do governo dentro da ONG em si? Então, todos os projetos que estiverem sendo demandados pelo governo, a minha ONG vai assumir? É nesse sentido? Então, são questionamentos que nós fazemos e que a gente vê no dia a dia que grandes ONGs e que grandes empresas do setor, do terceiro setor se perdem e acabam respondendo processos em cima da lei de transparência, exatamente pelo fato de não ter um direcionamento. Na sua opinião, você acha que o terceiro setor, como ele está constituído hoje, ele tem condições de manter uma mão de obra mais qualificada, participando da constituição do seu estatuto? Bom, na condição que estamos ainda não. Vejo uma coisa assim mais no futuro. Talvez, no meu ponto de vista, talvez os acionistas poderiam ajudar a mais assim, como eu posso assim dizer? Eu tenho um terceiro setor, talvez é uma ideia, tá? Não é uma coisa fato. Não sei se isso também possa vir a dar certo. Eu tenho profissionais, eu tenho dentro do terceiro setor, ter terceirizados, dos quais esses terceirizados pagariam para ajudar o pessoal do terceiro setor, como um círculo. Não sei se seria dar certo, mas seria uma boa ideia, no caso. Talvez. Não, é assim que eu penso.
Eu acho que quem vai ajudar muito são os mantenedores, né? Que mesmo que não é fins lucrativos, mas eu tenho as empresas, né? As empresas que ajudam o terceiro setor. Creio nisso, mas eu não posso afirmar, professora. Muito bem. Só mais uma colocação em relação tirando meu sangue hoje. A sua apresentação. Veja bem, quando se fala no terceiro setor, né, mais uma vez eu insisto que é contabilidade, é o curso de ciências contábeis. Né? Sim. Quando nós falamos no curso de ciências contábeis, todo um projeto, todo um trabalho de conclusão de curso, ele tem que estar embasado dentro dos pontos, dos princípios da contabilidade, que é aplicado dentro de uma ONG, dentro de uma associação, dentro de uma empresa filantrópica, né, dentro de uma fundação, vai seguir todos os princípios contábeis, os demonstrativos contábeis, tudo direitinho. Né? Não só pela transparência, porque às vezes nós vamos ter uma entidade do terceiro setor e, por exemplo, ela vai atender a um município com um trabalho, por exemplo, de um dinheiro que vai vir do governo federal para a prefeitura, que a prefeitura vai repassar para uma entidade sem fins lucrativos, para que essa entidade sem fins lucrativos ela possa atender aquilo que o governo não consegue atender. Por isso que o recurso ele vem do governo federal para o governo municipal ou governo estadual, para que uma entidade do terceiro setor ela tenha a capacidade de atender aquele déficit ao qual o governo não consegue atender. Né? Uhum. E para isso já tem que ter toda a formalização de uma entidade do terceiro setor. Então, quando eu vejo um trabalho do curso de Ciências Contábeis que fala contabilidade e suas contribuições para a gestão das organizações do terceiro setor, como especialista nisso, eu digo para você, eu queria enxergar isso, enxergar a estrutura de atendimento ao município, a atender às necessidades de que nós temos que entregar os demonstrativos contábeis de forma correta, desde a sua Constituição e ao seu Estatuto Social, a formalização do Estatuto Social e os seus demonstrativos contábeis, não somente como transparência, mas como atendimento de um processo ao qual ele vai atender aquilo que o governo não vai atender. Né? Então, assim, quando você fala de transparência, né, é muito mais do que nós estamos pensando mesmo só nos demonstrativos contábeis. Né? É toda a estrutura de projeto que deve ser apresentado. Né? Então, quando eu vejo aqui o tema contabilidade e suas contribuições para a gestão das organizações do terceiro setor, praticamente eu vejo assim, uma explicação em relação ao terceiro setor, mas pouco da contabilidade contribuindo para essas organizações do terceiro setor. Né? Por isso que eu te perguntei qual é mesmo a participação da contabilidade do profissional contador para essa gestão do terceiro setor. Aonde que você quer chegar com isso? Entendeu? Sim. Porque pelo trabalho apresentado, nós estamos vendo uma explicação do terceiro setor, mas a contribuição mesmo da contabilidade, né? Não só em termos numéricos, porque todo um projeto que ele é feito em relação à contabilidade não é só a parte quantitativa, é também a qualitativa. Por isso que eu pergunto para você entende que dentro do estatuto de uma empresa, de uma organização do terceiro setor, uma formalização dele, um conselho fiscal, quando ele olha toda a estrutura da organização do terceiro setor,
Você acha que esse Conselho Fiscal, ele aprovando o que foi feito pela contabilidade terceirizada, que muitas das organizações do terceiro setor, eles terceirizam a contabilidade, né? Então, esse Conselho Fiscal dessa entidade do terceiro setor, ele já vai fazer uma análise do trabalho da contabilidade para ver a divulgação desses demonstrativos contábeis para que ele possa ser entregue à Receita Federal, como eu já falei, e para a sociedade ter esse conhecimento, inclusive, como você mesmo colocou, até mesmo os acionistas das empresas de capital aberto, mesmo de capital fechado, que estão contribuindo com essa organização, né? Uhum. Aí eu pergunto para você, como que você vê mesmo a contribuição da contabilidade? Mais uma vez eu pergunto, porque o que eu vi no trabalho só foi uma apresentação de como funciona o terceiro setor. Mas qual é mesmo, na sua visão, você hoje, como que você enxerga a contabilidade hoje? É que a terceira, ela é assim, a princípio agora, ela é bem enxugadinha, né, professor? Então, eu tenho que fazer, eu vejo hoje, né, as demonstrações que devem ser apresentadas, as estruturas, né, de caixa, o balanço, né, todas essas partes assim é a parte contábil. A minha intenção da contabilidade em si é também envolver mais, né? Eu vejo a contabilidade na gestão envolvendo-se mais, não só colocar lá os numerozinhos, colocar um gráfico, não, eu quero um envolvimento maior da contabilidade para assim eu conseguir buscar mais pessoas, né? Conseguir pessoas para esse setor e assim engrandecer a entidade, né? Colocando cada vez mais. Então, tendo um envolvimento mais da contabilidade, ajudando também na parte de ação, né? Eu sei que tem uma parte de economia, mas entrando na parte de ações, entrando na parte de financiamento, entrando também na parte também de empréstimo, todas essas partes, assim, eu sei que tem ações, mas a empresa em si, ela pode, assim, fazer projetos, outros projetos, aumentar mais, e assim, com a contribuição da contabilidade, tendo essas demonstrações totalmente corretas, pode mostrar-se um nível que pode, onde eu posso investir mais, onde eu posso colocar mais, eu posso engrandecer mais o meu local. Talvez hoje eu só estou fazendo educação, mas talvez eu quero colocar esportes, tipo, engrandecer cada vez mais aquela empresa. Eu vejo assim, professor. Ok, é isso. Da minha parte, é isso. Parabéns pela apresentação. Da minha também, parabéns. Obrigada. Legal, Alessandra. Parabéns. Eu vou pedir para todos abrirem o microfone para a gente dar uma salva de palmas para a Alessandra pelo trabalho dela. Seguir. Legal. Parabéns. A gente teve além da apresentação da Alessandra, a gente teve uma aula, né? Eu, que sou bem leigo nessa área, aprendi muito, né? Tem a Flávia e a professora Flávia quer perguntar. Ah, tá. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu me atrasei um pouquinho, eu estava numa outra live, uma outra atividade, mas, Ale, eu dei uma olhada aqui do seu trabalho, parabéns, hein? Obrigada. Muito legal. Eu lembro de você na apresentação do Tiago, justamente perguntando sobre as questões da atividade do terceiro setor, economia social, enfim. Então, acho que casou realmente muito bem com o que você queria. Muito legal.
Essa foi a minha intenção mesmo. E a professora Renata, esse trabalho tem muita importância à sua pessoa, desde o dia que você deu controladoria, que é uma coisa assim que eu achei muito fantástico, viu? Obrigada. Então, eu acho que a controladoria pode ajudar muito esse setor. Então, terminando o curso, invista nisso. Tá bom. Porque as empresas do terceiro setor precisam muito. Muito carente, né, Renata? Muito, muito, muito. Até mesmo porque algumas se perdem ao longo da gestão. Então, fica complicado, porque as pessoas, quando investem numa ONG, ou vêm com a ideia de abrir uma ONG, pensam que essa ONG tem por obrigação gerar lucro, e na realidade ela não vai gerar lucro nenhum, porque ela é filantropia, é sem fins lucrativos. E ao longo da gestão disso, a gente percebe que as pessoas sofrem grandes decepções, porque acham que vão ficar ricos, e não é assim, o objetivo não é esse, a ideia não é essa, e você perde o controle, fica complicado. Fora que no escritório contábil, muitas vezes a gente não recebe as informações necessárias para poder fazer todos os demonstrativos e apresentar de forma correta para os órgãos competentes. E aí, de novo, o contador acaba sendo responsabilizado por isso. Deixar mais transparente, né, professora? Deixar a controladoria entrar nesse setor, que vai ajudar muito, vai engrandecer muito, aí vai trazer a transparência, aí, aí qualquer relatório fica baba, né? Não, mas aí é algo que o brasileiro não quer, seriedade, né? Não. Seriedade e transparência, é algo que o brasileiro corre um pouquinho, mas eu falo, onde tem gente séria, tem desenvolvimento, né? Que é legal. Desculpa, Rê. Vou fechar meu microfone, senão a matraca não para. Obrigada. Lembrando, hein? A contabilidade, ela atende todos os princípios governamentais, não adianta a gente querer fugir de atender às obrigações governamentais, né? Então, tem que ter controladoria, tem que ter controladoria, tem que ter auditoria, tem que ter auditoria. Porém, nós temos obrigações que a entidade terceiro setor, vou dizer, ele é muito mais exigente ainda por parte governamental, Receita Federal, Secretaria Estadual. A gente fala isso porque é a prática do dia a dia. Porque para a Secretaria da Receita Federal, para a Secretaria Estadual, para uma Previdência Social, ela fala, olha, controladoria e auditoria é vocês lá. Eu quero ver os números, eu quero ver justamente se você paga funcionário, né? Então, eu quero saber se você está pagando o funcionário corretamente, você é ONG, você é associação, você é fundação. Quero saber se você está depositando fundo de garantia, eu quero saber se você não paga imposto sobre a sua subvenção, ou as doações que você recebe, você não paga imposto, aí você tem uma obrigação anual para ser entregue. Isso tem que ser entregue porque, senão, a empresa do terceiro setor, muito se enganam. Ela não paga imposto sobre o recurso que ela recebe, mas ela tem obrigações acessórias para poder ser entregues. Sim. E se não forem entregues, se não forem cumpridas, vão pagar multas altíssimas para os órgãos públicos. É só uma colocação. Sem contar que pode virar um caso de lavagem de dinheiro, muitas vezes. Então, você tem que ter uma fiscalização muito atuante em cima. E em nós, da contabilidade, ficamos cobrando isso exatamente para mostrar, olha, vocês têm as obrigações que precisam ser cumpridas e que a gente não pode deixar passar, porque senão vai ser caracterizado como uma lavagem de dinheiro. Imagina uma ONG que pegou um projeto com uma prefeitura e vem valores altos e ela simplesmente não cumpre as suas obrigações, aí fica mais complicado mesmo. É por isso que eu estou desenvolvendo agora o direito tributário, que eu vou empenhar. Não sei se eu vou entrar nessa área, mas assim, essa área muito me interessa. Então, agora eu já estou indo para o direito tributário para poder entender totalmente dos tributos, para dar continuidade a isso. Podemos ir para frente? Sim. Okay. Professor. Então, agora a gente vai ter a apresentação do Caio,
E o tema é a importância da contabilidade para as organizações do terceiro setor. Vamos ver aí agora o que o Caio tem para dizer para a gente. Caio, liberado para você. Obrigado, professor. Primeiramente, boa noite para todos, para o pessoal da bancada, para os alunos, enfim. O meu trabalho, eu achei importante e relevante esse tema por conta de o terceiro setor ser extremamente importante, né? Eu já conhecia um pouco do terceiro setor, para a sociedade brasileira e mundial, né? Não só no Brasil. Então, eu achei importante estudar como a gente usa a contabilidade para evidenciar o terceiro setor, né? A contabilidade, ela tem o objetivo de fornecer informações econômicas para quem contrata seus serviços, por meio de informações coletadas, notas fiscais, extratos bancários, tornando possível a tomada de decisões dos gestores das instituições, que analisam onde há mais gastos, onde pode diminuir esses gastos, diminuir alguma despesa ou fazer algum investimento. Já o terceiro setor são organizações que eles não têm lucro como finalidade, mas eles reúnem objetivos sociais, filantrópicos, religiosos, culturais, artísticos, né? Eles têm, ou seja, o objetivo deles é gerar serviços de caráter público. Baseado nisso, surge a pergunta, né, chave da minha pesquisa, que é: qual a importância da contabilidade como instrumento de apoio nos processos de gerenciamento e transparência das organizações classificadas como terceiro setor? Para isso, minha pesquisa teve como objetivo principal entender a importância da contabilidade como instrumento de apoio nos processos de gerenciamento, né, e transparência dessas organizações que são classificadas como terceiro setor. Foi então que eu separei meu trabalho em 3 partes. Primeiro de tudo, eu caracterizei as entidades do terceiro setor. Depois eu analisei o que os escritores e obras literárias dizem a respeito da contabilidade do terceiro setor, e por último eu evidenciei alguns tipos de demonstrativos contábeis que são usados no terceiro setor. Bom, vamos lá. O terceiro setor, ele sempre existiu, né, através de ações de caridade, de uma certa comunidade, e surgiu com o intuito principal de incluir os cidadãos na sociedade. O terceiro setor, ele preenche falhas dos demais setores, do primeiro setor, principalmente. Ele alcança as necessidades locais dos grupos menos favorecidos, geralmente. O Estado, muitas vezes, prefere repassar as verbas para essas instituições de terceiro setor, para eles trabalharem no desenvolvimento dessa parte menos favorecida da sociedade. Terceiro setor, a gente define como terceiro setor o negócio que não tem o lucro como objetivo e promove o bem-estar social, desenvolvendo serviços de caráter filantrópico e garantindo direito e cidadania e uma vida melhor e mais digna, muitas vezes, para muita gente, né? Desde o surgimento das organizações do terceiro setor, eles têm um papel muito importante na economia mundial, mesmo eles não tendo como principal objetivo o lucro. Além de desenvolver, claro, um papel extremamente importante socioeconômico para as pessoas. Com o aumento do número de serviço prestado, as entidades do terceiro setor, elas vêm recebendo cada vez mais investimentos, seja de pessoas ou do Estado. Então, nisso surge a necessidade de uma gestão transparente, resultados financeiros bem demonstrados para os investidores e os usuários, evitando assim que haja algum tipo de dúvida quanto ao uso desses recursos. E sem essas dúvidas, há continuidade nos recebimentos desses recursos e, consequentemente, dos serviços prestados. A contabilidade é uma forma de avaliar o patrimônio de uma entidade. E as organizações do terceiro setor,
embora elas não tenham lucro como objetivo principal, elas usam essa mesma contabilidade das demais entidades que visam o lucro. O terceiro setor, ele possui diversas características que diferenciam dos outros setores, a começar por este, né, objetivo social e não econômico, muito embora ajuda na economia. Mas a maior parte dos serviços do terceiro setor vem de obra voluntária, que são destinados geralmente à população mais carente e não à distribuição de lucros para os seus proprietários. As entidades de terceiro setor são classificadas sobre vários aspectos, visto a variação dessas organizações, né, e as atividades que essas organizações desempenham. Mike Hudson, uma das obras que eu li para fazer essa pesquisa, ele oficialmente não existe classificação para essas entidades, né, sem fins lucrativos, mas ele propôs uma classificação para as entidades do terceiro setor, qualificando elas em 12 grupos distintos, de acordo com as atividades que elas desempenham, por conta da variação das atividades que essas organizações exercem. O Brasil, ele tem sua participação nessas entidades em torno do final do século XIX, junto com o governo, porque a Igreja Católica contou com o suporte do Estado e começou a fazer essas ações filantrópicas regularizadas, e a partir do século XX, as demais religiões se ajuntaram tanto com o Estado quanto com a Igreja e para ampliar esses trabalhos com fins filantrópicos, né? No período atual, o terceiro setor ele é um poderoso parceiro do governo e vem crescendo muito. Ele vem sendo cada vez mais utilizado, demonstrando assim relevância para a sociedade brasileira. Mas aí onde entra a contabilidade nisso, né, para essas instituições? A gente pode relacionar a contabilidade e o terceiro setor na afirmação do escritor Paulo Olac e de Diego Nascimento, que eles dizem assim: por desenvolver função de interesse público, é esperado que as organizações do terceiro setor cultivem transparência quanto aos projetos, resultados obtidos e recursos alocados. Ou seja, o que eles quiseram dizer com isso? Por terem funções de interesse público, é esperado que essas instituições comprovem como estão sendo utilizados os seus direitos, os seus benefícios legais, assim como eles agem de forma transparente quanto aos seus resultados, fazendo assim que as entidades prestem contas ao Ministério Público, à sociedade e aos demais envolvidos nessas instituições. A contabilidade é de importância para todos os setores, com o objetivo de oferecer informações necessárias para a tomada de decisão. No terceiro setor também, mas o principal foco do terceiro setor, da contabilidade no terceiro setor, é demonstrar como estão sendo aplicados esses recursos das entidades e se de fato eles estão sendo utilizados para a prestação de serviço para a sociedade. A transparência das informações, elas facilitam até para que eles consigam captar mais recursos, porque eles recebem contribuições e doações de pessoas e empresas e também do governo. Assim surge essa necessidade de apresentarem uma prestação de contas adequada. Regina Caio, Villanova... A gente já está no 7º minuto, tá? Tá bom. A Regina Villanova, ela observa que o Brasil cresceu muito essas organizações do terceiro setor, mas ela também observa que com isso cresceram muitas fraudes. E através dessa citação dela, a gente atenta sobre essas entidades que muitas vezes utilizam desses recursos para fraudar, né, para desviar dinheiro, etc. Com isso, a gente vê a importância da contabilidade do terceiro setor no terceiro setor, para evitar principalmente que haja essas fraudes. Enfim,
Agora eu vou para a última parte, que é o que a contabilidade usa para ter essa transparência, né, para buscar essa transparência junto às instituições do terceiro setor, e é os demonstrativos contábeis, assim como toda a empresa. Eu separei aqui 5 desses demonstrativos que todas as demais empresas usam e o terceiro setor também utiliza, que é o balanço patrimonial, que demonstra de forma adequada a situação patrimonial de uma entidade, evidencia de forma resumida a situação financeira e econômica, né, patrimonial dessa entidade, e apresenta ainda as contas em valores monetários. Temos também o déficit ou superávit do exercício, que é o demonstrativo que mostra qual foi o resultado desse exercício. O déficit e o superávit do exercício, ele é feito através de uma conta, né? A gente pega as receitas, subtrai os custos e as despesas, e o resultado a gente vai ter o déficit, que é se tiver falta, né, dos recursos, ou superávit, que se tiver sobra desses recursos. Temos também as mutações do patrimônio líquido social, o fluxo de caixa e as notas explicativas, que elas também aí complementam os demonstrativos contábeis, né? Então, concluindo aqui, o estudo concluiu que o terceiro setor surgiu para atender às necessidades básicas da sociedade. E com isso, as instituições do terceiro setor vêm aumentando nos últimos anos, e com isso aumenta também a necessidade de uma prestação de contas mais claras com os seus doadores, com o governo, para que assim haja extinção de dúvidas. A gente viu que o terceiro setor é importantíssimo, seja para a sociedade ou seja para a economia mundial. E a contabilidade é a peça fundamental para o terceiro setor ainda existir, por conta de fraudes, por conta de desvios, porque através da contabilidade a gente tem a transparência dessas instituições, através dos demonstrativos contábeis, podendo relatar como a gente adquiriu os recursos e como esses recursos foram aplicados. Bom, é isso. Eu passo a palavra de volta para os professores. Parabéns, Caio. Obrigado. Muito bem apresentado aí. Agora deixar as considerações da professora Renata. Caio, parabéns. Em cima do material que você apresentou, da sua fala e do trabalho como um todo, eu fiz alguns questionamentos que eu gostaria que você me ajudasse a buscar respostas para eles. Então, no primeiro momento, você diz aqui na introdução do trabalho que o objetivo da contabilidade é fornecer informações econômicas. Na realidade, nós não fornecemos nenhum tipo de informação econômica. Todas as informações que nós disponibilizamos são informações contábeis financeiras. E ao longo do seu trabalho, você deixa muito claro que são informações financeiras e contábeis. A parte econômica fica direcionado para as atividades e a forma como o governo dispõe algumas informações para que a gente consiga ajudar, de certa forma, as organizações como um todo. A contabilidade, ela tem um papel primordial em todas as organizações, seja essa organização do setor do terceiro setor, organização pública ou privada, que é no sentido de que todo e qualquer dinheiro que está envolvido no processo precisa ser contabilizado e precisa ser informado. Em cima disso, eu te faço o seguinte questionamento: como a contabilidade presta contas para esse terceiro setor? Assim, a contabilidade, eu creio eu que ela contribui muito para o terceiro setor, muitas vezes ajudando até nos gastos, como que a organizar os gastos, a organizar cada coisa que acontece dentro dessas entidades. Porque, embora ela não tenha objetivo lucro, ainda assim é uma instituição que ela não quer ficar no prejuízo.
toda empresa do setor, do terceiro setor, não deixa de ser uma empresa. Independente Sim. de se o objetivo final dela é o lucro ou não, mas a maneira e o mecanismo como ela vai trabalhar é igual de qualquer instituição devidamente registrada. Em cima disso, você fala sobre um dos demonstrativos contábeis, que a gente considera que são 5 principais. No caso do terceiro setor em específico, você fala sobre o demonstrativo de déficit e superávit. Na realidade, esse demonstrativo é nada mais, nada menos do que a demonstração do resultado do exercício. Por quê? Mesmo que eu não tenha a figura de fins lucrativos, eu preciso saber quanto eu tenho de receita, de que forma essa receita é utilizada dentro da organização, portanto, quais são as minhas despesas, e se no final do período apurado, o valor que me sobra, que no caso de uma instituição privada nós chamamos de lucro, para a empresa do terceiro setor, eu preciso saber, eu tenho uma sobra ou eu tenho uma falta? Em que sentido? Se eu tenho mais receitas e eu consigo controlá-la de uma forma que eu vou ter condições de, no próximo mês, dar sequência às minhas atividades, ou se eu vou ter que captar mais recursos de modo geral? Ou se as minhas despesas são muito elevadas e em que nós estamos elevando essas despesas? Na sua concepção, no seu entendimento, por que é que se utiliza a figura de déficit e superávit e não o nome correto, que é a demonstração do resultado do exercício? No meu entendimento, se utiliza isso por conta de, por exemplo, se tem o superávit, né, o déficit... Ai, Deus do céu, calma, eu tô nervoso, desculpa. Fica tranquilo. Não, enfim, ao meu ver, se utiliza isso porque a gente usa a mesma contabilidade para todas as demais empresas. E se utiliza esse nome até para ajudar na auxiliação, por exemplo, se precisa ir atrás de mais recursos para para dar continuidade, né, às atividades dessas instituições. Ok. Mais uma pergunta. Sim. Para você, a disponibilização de prestação de contas, ela influencia a qualificação das ONGs ou das empresas no terceiro setor? Ao meu ver, sim, porque quanto mais transparente ela for, essas organizações, mais ela tem a ganhar com isso, seja de doações, ou seja de... Enfim, por exemplo, se essas doações vêm de terceiros, às vezes, por exemplo, as doações vêm até de pessoas da comunidade mesmo, né? E ela demonstra essas contas de forma correta, eles estão vendo que esse dinheiro é usado de forma correta, pode até aumentar essas doações e, com isso, a qualidade das atividades fornecidas pela instituição. Qual relatório demonstra isso? Ou qual demonstrativo mostra a entrada dessas doações? O fluxo, creio eu, que é o fluxo de caixa. Somente o fluxo de caixa? Não, mas o fluxo de caixa, eu acho que é o principal motivo para isso, por conta de onde saiu o dinheiro, de que ele foi aplicado e qual é o resultado disso. Ok. Denilson, passo para ti. Caio, boa noite. Boa noite, muito boa aí professor. a sua apresentação. E agora eu vou fazer as minhas considerações. Logo no início, chamou muita atenção na sua apresentação, foi relacionado a... Você falou da contabilidade em termos de gerenciamento, né? E quando você fala da contabilidade em termos de gerenciamento, eu já penso assim, da gente diferenciar um pouquinho, contabilidade financeira e contabilidade gerencial. Né? E você falou um pouco ao longo da sua apresentação em relação à contabilidade gerencial.
A minha primeira pergunta é essa importância da contabilidade. Qual é a diferença entre contabilidade financeira e contabilidade gerencial? A contabilidade, a contabilidade gerencial, ela vai auxiliar nas tomadas de decisões daquilo que você tem para trabalhar. E já a financeira, eu creio que é no que de como você vai aplicar esse dinheiro, visando, acho que o lucro, né? Que é geralmente por empresas que visam lucro, e já por isso que a gerencial é bem utilizada nas instituições de terceiro setor. Ok. Então, assim, então a gerencial, então nós podemos dizer que ela é uma contabilidade interna não obrigatória, e a contabilidade financeira, que é aquela contabilidade geral, é a contabilidade obrigatória. É isso que nós podemos pensar dentro da instituição do terceiro setor? Creio eu que sim. Ok. Outra coisa, quando se fala em terceiro setor, né, quando se fala em superávit e déficit, né, tem uma preocupação enorme dentro do terceiro setor quando se fala em superávit e déficit, porque muito superávit, eu vou te fazer uma pergunta, superávit dentro de uma instituição do terceiro setor, é muito bom essa situação superavitária do terceiro setor? Eu não entendi, desculpa. É que o microfone tá meio ruim. Dentro de uma empresa, de uma instituição do terceiro setor, tem um superávit muito alto, tá? Dentro de um exercício, dentro de um ano. É bom isso para essa instituição do terceiro setor? Creio eu que não. Por que não? Porque superávit, a sobra desse dinheiro, eu acho que é como se o dinheiro não tivesse sendo circulado dentro da empresa. Não tivesse sendo bem aproveitado, entendeu? Muito bem. E o déficit? Como é que você enxerga o déficit dentro de um exercício? A entidade do terceiro setor fechou deficitariamente. Primeiro de tudo, eu enxergo, óbvio que é uma coisa ruim, né? E eu enxergo que é a falha na gestão, né? Porque eu acho que é importante você não ter um déficit, principalmente dentro de uma entidade de terceiro setor, que é uma entidade que, por exemplo, não visa lucro, mas ela não é uma empresa, vamos dizer assim, né? Que ela capta recursos para o bem-estar social. Então, você tendo um déficit dentro de uma entidade de terceiro setor, significa que você está, muitas vezes, extrapolando a capacidade da sua entidade. Muito bem. Agora eu falo para você assim, voltando em dados muito contábeis, né? Uma situação líquida nula, uma situação líquida nula dentro de uma instituição do terceiro setor. Você acha, olha a pergunta que eu vou te fazer, hein? Uma situação líquida nula dentro de uma entidade do terceiro setor seria uma situação louvável para a gestão desta organização do terceiro setor? Seria boa? Se eu entendi direito a pergunta, eu acho que seria o essencial, porque ela não está lá para dar lucro aos seus gestores, né? Onde é aplicado o dinheiro. Eu acho que todo o dinheiro ali que é aplicado nele, ele precisa ser repassado. Ele não precisa ter um patrimônio alto. Essa empresa não precisa ter um patrimônio alto, não. Todo o dinheiro que entra dentro dela precisa ser repassado para fins sociais. Portanto, uma situação líquida dentro do resultado de uma entidade sem fins lucrativos do terceiro setor,
ela não tendo nem superávit e nem déficit, então você entende que seria uma situação muito boa. Sim, porque ela ela aplica o dinheiro que entra e de forma consciente. Ela não gasta menos, nem gasta a mais do que ela tem recebido. Muito bem. Outra coisa que importante que eu vi dentro da sua apresentação, dentro do seu trabalho, no dia a dia de uma entidade do terceiro setor. Você falou de fluxo de caixa, né? Então, eu queria te fazer uma outra pergunta, muito técnica mesmo da área contábil, né? Primeiro, assim, qual é a diferença entre o superávit que nós encontramos contabilmente e o caixa dessa entidade sem fins lucrativos? O que é caixa para você? E o que é superávit para você? Contábil. Dentro das instituições de terceiro setor? Isso mesmo. Sim. O fluxo de caixa para mim, é o quanto que ele tem, né, dentro dessa instituição para trabalhar, né, seja qual fim para qual fim aquela instituição existe, e qual é o outro, superávit? Isso, a diferença entre esse caixa que você já acabou de responder, que é o que ela tem disponível de recurso, isso, é o caixa. Agora eu quero saber em relação assim, a diferença desse caixa para o superávit. Porque o superávit ele é contábil. Isso. Então, a diferença para mim é porque o caixa, você tem aquele dinheiro para aplicar no que no que essa entidade de terceiro setor propõe. Já o superávit é o que você não aplicou nas demonstrações que passou, entendeu? Porque ela, como se tivesse aquele dinheiro tivesse sobrado, como, por exemplo, a sua entidade falasse assim, a sociedade não precisa desse dinheiro. E nós sabemos que não é a situação da sociedade real, né? Mais uma perguntinha, sim. A Renata ergueu a mão aí, mas eu tenho uma perguntinha. Mais uma só, hein, professor? Nós já estamos passando 50 minutos com o aluno. Já? Porque é contabilidade é extraordinário. A gente... legal, legal. Viu? É a última, prometo. Caio, nós aplicamos contabilidade do terceiro setor, aqueles princípios contábeis, do princípio da competência e do princípio do caixa, nós aplicamos isso? Sim ou não? Só isso. Nós aplicamos o quê? O princípio da competência. Você lembra do princípio da competência? Não lembro. Então, é só para você entender o que você acabou de responder. Nós aplicamos o princípio da competência. Quando você fala em superávit, que está lá no demonstrativo de resultado, é o princípio da competência que está lá. E quando você fala do caixa, como eu perguntei, que você falou e respondeu do recurso disponível, justamente você está falando que diariamente o financeiro, que é o caixa, ele tem que funcionar diariamente. Então, caixa para a instituição sem fins lucrativos é dinheiro. E o superávit não é dinheiro. O superávit é justamente um dado do princípio fundamental da contabilidade da competência. É um dado econômico. Okay? Então, era isso que a minha parte aqui já fechou. E parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Professora? Rapidinho, é só uma pergunta. Você coloca aqui no seu material sobre notas explicativas. Que notas são essas para o terceiro setor? Elas ajudam, as notas explicativas, elas ajudam
a explicar o saldo de algumas contas que estão presentes, né, no mesmo. E essas notas explicativas, elas dão uma maior transparência para a gestão do terceiro setor. Você acha que elas são relevantes? Creio eu que sim. Elas complementam os outros demonstrativos contábeis. Ok, só isso. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado, professores. Mais uma aula aí, né? Então, cada hora que vai passando, a gente vai aprendendo mais com vocês aí. Caio, parabéns. Foi ótima aí a sabatina, né? Você vê que os professores não são fáceis, né? Então, mas parabéns, né? E obrigado pelos professores aí pela contribuição. É um aprendizado para a gente, né? Então, agora, naquela linha, vamos abrir os microfones para uma salva de palmas para o nosso colega Caio. Obrigado. Sobreviveu, Caio. Sobreviveu. Quase desmaiei, mas passou. Caio, vou te falar, hein, Caio? Pelo amor de Deus! Eu mandei uma mensagem para a Renata dizendo assim, se eu fosse o aluno, eu já estava me sentindo virada do avesso. Eu estava me sentindo Renata assim. Denilson, pelo amor de Deus, que maldade! Imagina. O Denilson dúvidas. fome. Nós temos dúvidas. E agora eles estão bem bonzinhos. Agora que vem a Mirella, agora eles guardaram tudo para a Mirella, né? Ah, é? Tô quietinha aqui assistindo. Então, agora a gente vai ter a apresentação da Mirella, a importância da auditoria contábil nas entidades do terceiro setor. Então, Mirella. Primeiramente, boa noite a todos. Depois disso, não sei nem por onde começar. Mas vamos lá. Né? O meu trabalho, assim, só para vocês entenderem, por hora eu decidi fazer auditoria. Só que com os contextos, né, toda a história, no desenvolver do primeiro capítulo, eu me fiz a pergunta, né? A auditoria, ela serve apenas para as entidades como governo ou do segundo setor? E aí, onde eu fui pesquisar um pouco mais e resolvi complementar o meu trabalho juntando as duas coisas, né? Que se deu o tema, a importância da auditoria contábil nas entidades do terceiro setor. Como a professora Renata citou até no início, muitas vezes a própria contabilidade, né, deixa a desejar quando se trata do terceiro setor. E foi basicamente nisso que eu quis desenvolver o meu trabalho. Os objetivos foi analisar a importância realmente da auditoria no terceiro setor e enfatizar a grande importância dela também. Só um minutinho. E então, os resultados da minha discussão foi o seguinte, que quando a gente fala de SESC, SENAI, essas entidades maiores, né, precisa de fato dar mais uma atenção. Ou seja, a auditoria é onde ela entra nesse momento, né, para dar mais confiabilidade e, de certa forma, também trazer uma visão para a ONG, né, para a instituição, que apesar de não existir distribuição de lucros entre os sócios, né, entre as pessoas que estão ali à frente do projeto, precisa existir uma saúde, né, a instituição precisa ter controle do que entra, do que sai, se está sendo aplicado de forma correta, como manter nos próximos meses, e eu cheguei à conclusão que a falta de informação, ela é muito grande. E eu falo isso por experiência própria, na própria igreja que eu frequento, né? Onde a igreja levou um processo por não cumprir obrigações trabalhistas. Apesar de não possuírem fins lucrativos, né? As instituições têm suas obrigações a ser cumpridas. Tem que pagar o INSS, o CAGED.
como conclusão, né, eu queria enfatizar que, como o pessoal já falou, a entidade do terceiro setor, ela tem uma contribuição grande, né? Eu acredito que ela vem para preencher aquilo que está vazio, né? Para, de certa forma, onde o primeiro setor não alcance, ela consiga alcançar. Independente das exigências legais, a auditoria é segurança para a administração da organização, né? E realizando a auditoria, né? É um auditor. Eu observei também, né, que a empresa não pode simplesmente contratar qualquer auditor. Tem que ser um auditor que tem uma certa experiência, um certo conhecimento, para poder ajudar melhor a instituição. E eu vou citar as principais obrigações trabalhistas, né, que são RAIS, CAGED e a CEFIP. As principais obrigações acessórias é o DACOM, a DCTF, a DIF. Eu anotei também aqui que os princípios das normas contábeis brasileiras aplicada no terceiro setor é a NBC 2.2 das demonstrações contábeis, a NBCT 6.2 do conteúdo das notas explicativas e a NBC 3 10.19.2 do registro contábil e a NBC 19.4 os incentivos fiscais, sobreviventes, contribuições, auxílios e doações governamentais. Ou seja, e de fato a auditoria é muito importante para prestar, né, um esclarecimento e principalmente para o governo que a entidade do terceiro setor deve. E ela é isenta também de alguns impostos, como imposto sobre a renda e preventos de qualquer natureza, o IR, imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, imposto sobre propriedades predial e território urbano, que é o IPTU, imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISS, e o imposto territorial rural, que é o ITR, imposto sobre transmissão, causa, mortes ou doenças de bens e direito, que é a ITCD, imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis, que é a ITBI, e imposto sobre importação, que é o I, e imposto sobre exportação, que é o IE. Então, a necessidade da entidade do terceiro setor é que, e eu acredito que as coisas muitas vezes vão acontecendo, né, a entidade vai tomando uma proporção maior, a qual nem se é percebida, né, ou muitas das vezes vai resolvendo a situação momentânea e a entidade pode ser muito prejudicada por conta disso. Como, por exemplo, essas lives, né, que a professora citou, que está sendo feita. Então, a doação, ela não tem uma perspectiva de valor, de quantidade, de tempo, né? E muitas vezes a entidade terceiro setor tem dificuldade em administrar e repassar da forma correta tudo isso para o governo. E é isso, professor. Legal, parabéns. Obrigada. Foi em cima do tempo, né? Agora foi boa apresentação, né? Bem tranquila, bem aprofundada aí no seu tema, né? Agora vamos passar para a professora Renata fazer as considerações. Mirela, parabéns. Adoro esse tema de auditoria, que é a minha praia. Durante muitos anos eu trabalhei nessa área. Então, eu fiz alguns apontamentos em cima do que você apresentou para a gente, em cima do material seu que eu li. Em cima desses apontamentos que eu fiz, a primeira pergunta que eu vou te fazer: as empresas do terceiro setor que buscam auditoria, essas auditorias auditam quais contas?
Bom, primeiramente, eu acredito que seja o balanço, só um minutinho, o fluxo de caixa, né, que é de suma importância, as demonstrações superávit ou déficit do exercício, demonstrações da mutações do patrimônio social e as notas explicativas. Na realidade, nós fazemos algumas contas em específico, não são os demonstrativos. Por que a gente busca algumas contas? Então, por exemplo, o movimento de caixa. É uma conta que o movimento de caixa, o movimento bancário, são contas que precisam ser auditadas em separado e de uma forma, um olhar mais atento, porque são contas passíveis de fraude. Como você falou na sua fala também, em relação ao exemplo que você deu da igreja, que a igreja foi autuada pelo fato dela não ter cumprido uma obrigação com relação ao recolhimento dos impostos da mão de obra. Então, a gente tem lá o recolhimento do INSS, que é obrigatório para qualquer tipo de organização, independente de ser filantropia, sem fins lucrativos, com fins lucrativos. Uma vez que você tem um indivíduo que preste serviço para a organização, este indivíduo tem o direito de ter o INSS e a organização, por sua vez, tem a obrigação. Então, a auditoria, além dela verificar o movimento de caixa, o movimento de banco, o movimento nas contas patrimoniais, nos demonstrativos de receita e despesa, ela precisa olhar dentro da revisão tributária as guias de recolhimento. Guia de recolhimento de FGTS, de INSS, que são de extrema importância. E também fazer uma visualização e auditar a constituição dessa organização, para entender se não foi constituída com fruto de fraude, porque, infelizmente, algumas ONGs são criadas e o objetivo central dela não é utilizado. Então, você vê ONGs que nascem do dia para a noite e que você faz doações, muitas vezes, então a gente está na onda das lives, que as doações são feitas por QR Code. Se eu não tiver uma empresa de auditoria assessorando, fiscalizando, isso tende a gerar uma fraude. Então, quando você assiste uma live, você vê que em determinado momento o artista fala, está sendo auditado pela companhia tal. Uma segunda questão, por que essas empresas sem fins lucrativos devem ser auditadas? E quem paga esses auditores? Bom, eu acredito, né, que, do meu ponto de vista, elas devem, né, se organizar para e perceber também a necessidade de um auditor. Então, eu acredito que saia do próprio fundo. Isso se a auditoria for, interna ou externa. Então, eu acho que elas têm que perceber, sim, né, a real importância da auditoria. E eu vou ser sincera, eu não pesquisei se o próprio fundo pode ser usado para essa ferramenta ser utilizada, né, como um fundo de controle, de segurança e de tranquilidade também para a entidade. Ok, outra pergunta. Existe uma previsão no Estatuto Social da entidade em ter uma auditoria externa anualmente? Você pesquisou alguma coisa sobre isso? Não pesquisei. E você sabe me responder se a entidade ela é obrigada a manter uma auditoria externa? Não, eu acredito que ela não é obrigada a manter a auditoria externa, só se for mesmo por questão de controle. Na realidade, quando a gente fala de auditoria externa e você fala de ONGs, se essas ONGs trabalham para instituições governamentais, elas são obrigadas, sim, a manter uma auditoria externa, e normalmente a gente orienta que esses contratos sejam fechados ao longo de 12 meses. Por quê? Porque você precisa prestar contas para a União. Então, você tem, além da população como um todo, que vai buscar a prestação dessas contas, você ainda tem, por trás de você, o Tribunal de Contas, que quer saber para quem foi esse dinheiro que a prefeitura, o governo estadual ou federal repassou e de que forma esse dinheiro foi utilizado. Então, nesse caso em específico, a auditoria externa ela é obrigatória e os contratos firmados são por 1 ano. Da minha parte, por enquanto, é só.
passo para o Denilson. Parabéns, Mirella, pela apresentação, muito boa, tranquilidade, né? Você falou aí sobre a apresentação. E você falou da igreja, e da igreja tem experiência, hein? Já fui auditor de igreja e fiz contabilidade de várias igrejas, né? Da Igreja Batista, então nem se fala, várias. Que a gente, aí que entra esse ponto de estatuto. Tem igreja, aí eu volto no estatuto, porque a igreja ela tem um CNPJ, porque ela é uma entidade justamente que está ali na Receita Federal e deve obrigações à Receita Federal, né, e tem que entregar essas obrigações anuais à Receita Federal, e ela tem o seu estatuto que é registrado na Junta Comercial também, né? Por isso que ela está constituída legalmente. E lá tinha o conselho fiscal dentro da igreja, né? E eu sofri uma sabatina desse conselho fiscal que era terrível, né? Porque era formado por outros contadores, né? E, inclusive, eu quero te fazer uma pergunta, sim. Você falou de auditoria, eu vi no seu trabalho, ora auditoria interna, ora auditoria externa. Primeiramente, qual é a diferença da auditoria interna com a auditoria externa? Bom, a auditoria interna, né, ela, como eu posso dizer, ela é um amigo no momento, né? Ela tá ali para revisar os documentos, as informações, os fluxos de caixa e prever também que a instituição sofra alguma advertência pelo auditor externo. E o auditor externo é justamente isso, ele vem para dar o feedback final, né? Para analisar toda a situação e somente repassar a informação. Ótimo, muito bom. Quando você fala, assim, dentro do seu trabalho, do terceiro setor, assim, como que você vê o dia a dia do trabalho do terceiro setor, mas somente a parte financeira, deixando um pouquinho a contabilidade? Como que você vê esse dia a dia financeiro do terceiro setor? Eu acredito que é assim, porque o terceiro setor, ele basicamente pensa no momento, né? Ele toma a decisão e depois que ele vê o que vai fazer, né? Então, eles têm que se precaver nessa tomada de decisão, né? Se o tempo também é hábil para ir atrás das doações, das ferramentas necessárias para continuar mantendo ali uma saúde financeira. Deixa eu fazer mais uma perguntinha. Já que você colocou que é importante o auditor interno, que é importante dentro de uma instituição do terceiro setor. Sim. Você acha que a gestão financeira do terceiro setor, né, ela deveria fazer anualmente um orçamento dentro dos projetos que ela prevê fazer dentro do ano? Você acha que isso seria importante? Sim, eu acho que é fundamental, na verdade, né? Porque eu acho que, assim, como se não tem um produto, um estudo de mercado, né? Ela tem mais ou menos uma provisão, uma noção do que pode acontecer, mas aquilo não é concretizado, né? Então, é fundamental a participação do auditor para trazer uma certa cautela, né, uma certa visão mais ampla de toda a situação, na verdade, um conhecimento mais amplo. O que me preocupa quando você fala que a entidade do terceiro setor, ela tem decisões momentâneas. Tudo bem que uma entidade do terceiro setor, ela não visa lucro, não vai visar mesmo. Mas se eu vou constituir uma entidade do terceiro setor para poder atender aquilo que o setor privado ou o governo não conseguem fazer, você não acha que deveria ter justamente um projeto já para o ano? Sim, eu acredito que sim, né? Mas
Eu acredito que certas situações vão acontecendo também e acabam tirando as coisas um pouco da engrenagem. Por exemplo, essa situação que a gente vive. É claro que não era uma situação esperada por ninguém, né? Mas a gente se pergunta como o terceiro setor está mediante a isso, né? E em algumas classificações, né, como essas ONGs que têm ajudado, que têm dado todo o suporte para as pessoas, mas tem, por exemplo, também a igreja, né, que tem que ter um caixa, uma provisão para se manter durante esse período. Muito bem. Outra coisa na sua apresentação que me chamou a atenção é sobre as obrigações acessórias do terceiro setor. Você falou da RAIS. Ótimo, a RAIS está aí, ela é uma obrigação acessória trabalhista. Uhum. Você falou justamente da DIRF, que também é uma obrigação trabalhista. Mas a que mais me chamou a atenção foi a DACOM. Por que você falou a DACOM como obrigação acessória de uma instituição sem fins lucrativos? Porque é justamente ela, né, que é o demonstrativo de apuração de contribuições sociais. Então, a DACOM, só uma colocação assim, ela deixou de ser entregue desde 2015. Ela não é mais entregue, ela não é mais obrigatória. Né? Eu posso confessar uma coisinha? Eu ainda sentei com a moça do fiscal para fazer um resuminho com ela. A DACOM, desde 2015, não é mais justamente obrigatória. Como se fala não é correção, nós estamos falando aqui em relação a uma entidade sem fins lucrativos. Sim. Tá? Você falou de DIPJ, se eu não estiver enganado. Dá uma olhadinha. DIPJ? Não se entrega mais a DIPJ desde 2015. Nós entregamos agora o ECF, que é a escrituração contábil fiscal, e o ECD, a escrituração contábil digital. Sim. Então, se você está fazendo uma apresentação de TCC, então, assim, na sua pesquisa, na sua análise, justamente, precisa ter esses cuidados, né, em relação à apresentação, entendeu? Se você falou de obrigações acessórias aí que não são mais entregues, que nem existem mais, né? É igual, tudo bem, tá? Então, assim, é só para a gente ir aí fazendo as considerações. Sim. Como eu falo, a gente é do dia a dia, da prática, não tem como a gente não falar sobre isso, né? A DIPJ não existe mais, e a DACOM também não existe mais, né? Esses cuidados, que um dia você vai fazer uma pós-graduação e você vai fazer um outro TCC, e ter esses cuidados na atualização justamente do que você vai falar dentro do projeto que você está desenvolvendo. Tudo bem? Tudo. Outra coisa, em relação aos impostos, muito bem, seja a igreja ou qualquer entidade sem fins lucrativos do terceiro setor, não vai pagar mesmo o PIS sobre faturamento, o COFINS sobre faturamento, ICMS, nem ISS. Mas o PIS, PASEP, sobre a folha de pagamento, ela vai pagar. Sim. E sobre a folha de pagamento ela vai pagar, né? Sim. Imposto de renda retido na fonte, por exemplo, sobre serviços prestados por uma empresa privada dentro da entidade do terceiro setor, ela vai pagar. E isso tem que estar previsto dentro do projeto orçamentário da entidade sem fins lucrativos. E por isso que eu te perguntei, assim, é importante, né,
para uma entidade do terceiro setor sem fins lucrativos fazer o orçamento do ano, ter projetos até para conseguir recursos? É importante ela ter projeto? Sim. Ela tem que trabalhar com um projeto, né? Porque tem que ter um espaço de tempo também para conseguir atingir o objetivo, né? Perfeito. Tem que ter um espaço de tempo. Projeto não é fácil. Muito bem. Da minha parte, eu encerro por aqui. E a Renata está com a mão aí erguida. Vamos lá, Renata. Oi, não, é só mais uma dúvida que surgiu agora. Dentro das pesquisas que você fez, do conhecimento que você tem com relação às empresas do terceiro setor, você sabe me responder se alguma empresa do terceiro setor, ao invés de ter o funcionário em folha de pagamento, ela contratou esse funcionário como sendo um PJ? Isso. Do meu ponto de vista, né? Se a instituição quer se resguardar ou também não tem toda a estrutura preparada para manter um funcionário fixo, é viável, né, que contrate um funcionário PJ. Na verdade, é uma terceirização, no caso, né? E em termos de auditoria, como a auditoria visualizaria isso e como a auditoria informaria isso num parecer? Você acha que esse parecer sairia com ressalva, sem ressalva, ou simplesmente a auditoria iria se abster? Eu acredito que não tenha problema, né? Desde que esteja todo o contrato dentro de como eu posso dizer, dentro de um acordo, né? E também se aquele serviço prestado também não é por um longo tempo, seja algo que seja mais rápido. Quando a auditoria pega situações como essa, a primeira coisa que ela vai olhar, ela vai auditar esses contratos. Então, na hora que ela faz a auditoria do contrato, ela precisa ver se ambas as partes de fato definiram o porquê da contratação de uma empresa terceirizada, no caso, a figura de uma pessoa física que tem um CNPJ e não dessa pessoa não se tornar parte da folha de pagamento, se esse contrato é legítimo, se esse contrato não caracteriza uma fraude, e vai informar isso. Ela vai informar isso no seu parecer. Se ela, ao analisar, verificar que está tudo correto, ela faz um parecer não fazendo ressalvas. Se ela analisar e achar pontos que geram dúvidas ou pontos com erros, ela pode gerar um parecer com ressalvas. O problema é quando ela se abstém ao parecer. Quando a auditoria decide não emitir parecer, isso passa a ser um problema muito sério, porque já responde a todos os quesitos com relação à fraude, de que realmente a empresa vem operando com uma situação delicada, problemas que podem estar linkados à área fiscal ou não, e que isso vai demandar futuramente uma ação executiva em termos da lei da transparência. Era só isso. Parabéns. Obrigada. Boa sorte aí na sua vida profissional. Obrigada. Então vamos lá, pessoal, uma salva de palmas para a Mirella. Eu queria, apesar de não ter todo o conhecimento técnico dos professores, né? Mas eu queria dar uma dica para vocês que estão encerrando, né? Então, utilizem essa experiência do TCC, né? Para estar sempre envolvido com novidade, com pesquisa. O profissional que o mercado quer é o profissional atualizado. Então, alguns comentários dos professores, vocês veem que, mesmo vocês pesquisando, faltou alguma coisinha de leis e outras variações, né? Então, aproveitem. Eu sei que vocês vão falar, mas o TCC é trabalhoso, é tudo mais, mas o profissional precisa
estar sempre pesquisando e trazer novidades. Então, utilizem essa experiência do TCC, busquem revistas acadêmicas, né? Tem um portal, Sucupira, que ele traz todas as revistas acadêmicas ligadas ao CAPES, ao CNPq. Busquem revistas acadêmicas para ver o que tá se pesquisando em cima, o que está sendo de novidades em cima da área de vocês. Além de a área de vocês é bastante complexa com relação à legislação, vocês têm que ficar bastante atualizado. Não é porque vocês estão encerrando o curso agora que, não, já sei tudo, né? Não, é leitura em cima de leitura. Então, usem essa experiência que foi bastante cansativa. Eu acompanhei vocês, eu vi toda a dureza de buscar informação e tudo mais, mas coloquem isso na veia para ser o dia a dia de vocês, tá? Professora, você quer comentar? Renata? Eu quero aproveitar a sua fala e dizer, continuem na área, busquem uma especialização, façam a prova do CRC, porque nós vamos precisar cada vez mais de novos profissionais na área contábil. Nós estamos navegando num momento complicado que a nossa área vai ter uma grande importância aí para tentar ajudar as empresas no modo geral. Então, continuem estudando, não encerrem essa fase da vida de vocês achando que já fizeram o ensino superior, já está tudo certo. Não, nós temos que nos atualizar constantemente, a gente tem que reciclar muito, porque a gente mexe com a legislação ela muda constantemente, hoje é uma coisa, pode ser que amanhã altere alguma alíquota, mude a maneira de você, alguns demonstrativos, algumas obrigações que nós apresentávamos anteriormente e a partir de agora não se apresentam mais, pode ser que em algum momento essas guias voltem a ter que ser recolhidas, enfim, continuem se atualizando, a gente tem que estar sempre se reciclando, não parem por aqui. Boa sorte para todos vocês, que vocês tenham um caminho aí profissional muito satisfatório, de muito sucesso. Obrigada, professora. Professor Denilson. Muito bem. Parabenizar ao Caio, a Mirella, a Alessandra, por chegarem aí até esse momento do 8º semestre de Ciências Contábeis. Como a Renata mesmo colocou, não vamos deixar de estudar. Por enquanto, o exame de suficiência do CRC está suspenso, mas a gente está sempre lá, não estamos fisicamente, mas remotamente estamos no CRC, né? Não podemos ficar fora da nossa classe, que é a classe do contador, e eles estão lá com estudos dirigidos, eles têm, vocês devem aproveitar, estudantes de ciências contábeis, porque vocês conseguem fazer, ainda são, porque, né, não terminaram ainda, né, nós temos aí as provas, tudo direitinho, aproveitem essa semana ainda para poder justamente se cadastrarem no CRC. Lá também tem as lives, né, da nossa área, para nos atualizarmos. Eu estou sempre vendo as lives do CRC, eu estou sempre vendo os cursos livres do CRC, porque é ali que a gente está se atualizando, como eu tenho muitos amigos lá que começou junto comigo, né? E até eles falam, o que nós temos que aprender mais? Eu falo, muito mais, depois de 32 anos, nesse ano faz 32 anos que eu estou na área contábil, então desde 1º de setembro de 88, né? Em 1º de setembro desse ano de 2020, a gente faz 32 anos na área e todos os dias a gente está aprendendo, se atualizando, se aprimorando dentro da área contábil, né? Então, é importante que vocês continuem justamente na leitura, se atualizando. Não esqueçam do exame de suficiência, continuem estudando, porque o exame de suficiência, a qualquer momento, ele pode voltar aqui no 2º semestre, né? Já tem essa fala dentro do CRC,
Então, não deixem de estudar, continue estudando, se atualizando, se aprimorando, né? Porque a nossa área, gente, com crise ou sem crise, sempre vão precisar do contador, né? As pessoas físicas precisam do contador, as pessoas jurídicas das microempresas, empresas de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, precisam do contador, né? As entidades sem fins lucrativos, elas precisam do contador. Então, o contador no Brasil, conseguimos chegar à condição de sermos considerados gestores dentro das organizações empresariais. As organizações empresariais, com as suas estruturas administrativas, com seus compliances, né, já enxergaram que sem o contador participar das decisões, não tem como a empresa tomar a melhor decisão, né? Porque quem levanta o patrimônio da empresa, quem estabelece o patrimônio da empresa, se ele cresceu, se ele teve um decréscimo ou acréscimo, somos nós da contabilidade. Então, não adianta nós não participarmos das decisões principais da empresa. E hoje, não somos mais o guarda-livro, né, Renata? Nós somos hoje gestores considerados dentro das organizações empresariais. Exatamente. Hoje, até os médicos e os enfermeiros, os farmacêuticos, precisam de nós contadores, porque a maneira como eles estão sendo contratados mudou. Eles estão precisando, na grande maioria das vezes, se tornarem pessoas jurídicas e alguém tem que fazer a emissão e a geração das notas fiscais, então eles precisam de nós. Nós somos essencial em todos os segmentos hoje. Então, continuem estudando. Parabéns. Eu posso pedir um favorzinho para todos vocês? Quem quiser também, tá? Gostaria que abrisse a câmera para eu tirar a foto e registrar esse momento para mim. Que legal. De todo. Marcão não pode, Marcão tá cabeludo. Tem como abrir, professor Denilson? Espera aí que eu estou abrindo. Tá. Estou abrindo. Estou toda bagunçada, hein? Ah, tá ótima. Tá muito melhor. Mirela vai querer, Caio, vocês vão querer. Vou respeitar se não quiser. Caio. A Mirela você manda pra gente. Todo mundo Minha arrumado? cara de... Oi. Cara de louco, cabelo de louco, ó. Peraí. Então, deixa eu tirar esse negócio aqui. Ô, droga, que saiu aqui no meio. Eu tô escorregando aqui na cadeira só. Peraí. Que droga. Como que eu fecho isso aqui? Ai. Droga de mouse. O Denilson tá apagado, peraí. Ih, rapaz, sumiu logo eu. Você que é o importante. Clica em cima de uma Agora apareceu. Como que eu tiro esse negócio aqui que fica, gente? Rapidinho. Marco. Negócio, a faixa? Essa faixa que aparece tudo. Clica uma vez só. Achei, consegui. Em cima de uma foto. Conseguiu? Foi. 1, 2, 3 e... Já. Ai. Oi, foi capturada. Depois eu mando. Legal, manda pra gente. Mando. Obrigado, gente. Olha, pessoal, eu quero parabenizá-los, porque quando a Renata falou o Marco e a Renata estavam falando da banca, então vai o Marco, a Renata e o Denilson. Eu não achei que a Renata e o Denilson fossem puxar tanto, mas parabéns, Marco, muito obrigada pela condução. Eu acho que vocês estão de parabéns. Vivemos um mundo completamente diferente agora, e a minha praia não é contábeis, a minha praia é administração e é RH. Então, o que eu posso falar é que contador é gente, então eu posso dizer que eu entendo de gente. E vivemos numa gestão que a gente está administrando que a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que continuar se capacitando é altamente necessário. Já era antes da Covid, agora, então, ainda mais. Então, continuem. Eu passei para o pessoal dos representantes uma contabilidade híbrida, um sisteminha. Depois eu vou conversar com os professores para colocar isso daí na roda para vocês, mesmo que vocês já estejam entregando TCC, não tem problema, porque é uma forma de continuar se atualizando. Precisa, gente, não é uma brincadeira, isso é fundamental. E também cuidem da evolução enquanto ser humano, porque você pode ser tecnicamente sensacional, mas se você emocionalmente não souber se segurar,
é terrível. Então, continuem. Parabéns para vocês. Marco, muito obrigada. Renata, muito obrigada. Denilson, muito obrigado. E superaram Eu que agradeço o o que convite. fizeram, viu? O quê, Renata? Eu que agradeço o convite do Marco, seu. Imagina. Eu também agradeço o seu convite também de participar dessa banca. Muito obrigado mesmo. Eu também agradeço, principalmente a Renata e o Denilson, que forçaram a nossa cabeça e agora incentiva muito mais a ter um trabalho de excelência no outro, que vai vir, que há de vir e os outros. Isso é muito importante. Eu que agradeço, porque se fosse fácil, não teria passado esses 4 anos, né? Com certeza. Verdade. Não faria isso se fosse fácil. Você sabe que eu dei aula em pós-graduação e ainda dou de vez em quando, e eu vejo muito aluno travar no TCC ou numa apresentação, alguma coisa do gênero. Mas te garanto que nenhum dos TCCs que eu via foram perguntas que nem o Denilson e a Renata fizeram, viu, gente? Então, eu vou ficar preparada para o próximo. Até acho que eu vou dar aula no outro TCC para outro professor, porque assim, você não conheceu o Denilson e a Renata, meu. Eles foram Ô, Denilson, a gente foi light, não fomos? Ah, fomos. Nós O somos interessante muito é que light, nada gente. mais vai surpreender, né? e agora tem a prova de CRC. Eu quero ver todo mundo aprovado, hein? Eu também quero. Eu quero o nome de todo mundo lá aprovado. Eu já estou inscrita, a prova está prevista para setembro. Isso aí. Estou me preparando. Se vocês passaram no TCC, vocês passam na prova. Vou ter que preparar bastante. Agora tem bastante tempo, agora eu vou ter mais tempo, né? Marco, com você agora, a bola é sua, Marcão. Vai lá, Marcão. Legal, eu acho que para a gente é isso. Parabéns para vocês. Vocês saindo, a gente está aí o que vocês precisarem. Vocês têm e-mail, mantenham contato, conversem com a gente, né? Não nos abandonem, né? Então esse é o ponto, né? Então mantenham, procurem pós, fiquem aí em contato, né? E nós estamos por aí, tá? Então parabéns para vocês e agora e bola para frente, tá bom? Umas dúvidas, as notas sairão na semana que vem, né? As notas, como que é, Flávia? Qual que é o último dia? Dia 26, né? Nós vamos publicar às assim, 23h59, não é? Exatamente. Ah, que maldade! As notas, então. Se não cair o sistema, né? Porque depois aí vai ter que pedir para liberar e é só 3 dias depois. Vou fazer que nem um aluno. Professor, e se eu tiver sem internet? Professor Denilson, você recebeu minha prova direitinho, né? Sim, obrigada. Com certeza. Eu estava com dúvidas. Não, recebi o seu. Obrigada. Muitas provas. E depois a gente precisa conversar. Você continua comigo, professor. Eu não Continuamos esqueci de você, não. Aquela questão lá. Beleza. Então, legal, gente. Obrigado. E aí, vou encerrar a gravação e vamos nos despedindo, né? Já está